Previdência, gente. Hoje eu queria trazer o tema de que o INSS não deveria ser uma opção, né? A gente sabe que, infelizmente, a Seguridade Social brasileira, ela é uma pirâmide. Igual tem os esquemas de pirâmide, os jogos de azar e outras coisas, e, infelizmente, a nossa Previdência Social, ela beira aí um esquema de pirâmide que as pessoas acabam pagando por coisas que não necessariamente elas vão conseguir usufruir no futuro, né? A Previdência brasileira, infelizmente, pessoal, ela hoje é estruturada de uma forma em que a geração atual trabalha para pagar a aposentadoria das gerações futuras, ou das gerações, na verdade, que já se aposentaram, né? Quero dizer assim. E isso cada vez mais tem se tornado realmente uma pirâmide invertida, porque cada vez mais as pessoas estão, né, com o avanço da ciência, o avanço da saúde, envelhecendo, né, e tendo ali uma expectativa de vida maior, quanto as famílias também estão reduzindo seus tamanhos, né? Cada vez mais as famílias têm menos filhos. E aí a gente acaba tendo um problema que a pirâmide ela é sustentada muitas vezes pela sua base, né? Ou seja, a pirâmide está se invertendo, né? Cada vez mais a gente tem menos pessoas na base e mais pessoas no topo. E isso leva, né, a uma crescente e contínua discussão, que é a seguinte questão: olha, reformas da Previdência são necessárias a todos os momentos, porque ou a gente tem que, de certa forma, ampliar a idade mínima, ou ampliar o tempo de contribuição, ou ampliar os valores de contribuição, porque menos pessoas estão contribuindo para mais pessoas aposentadas. E aí, essa situação, né, ela leva a uma consequência única, que o INSS não deve ser uma opção para você. A previdência pública, invariavelmente, ela vai te frustrar. E aí é importante a gente se posicionar o quanto antes, né, para poder construir uma previdência complementar ao INSS. E aí eu fiz uma simulação hoje para demonstrar como que seria se a gente não tivesse obrigatoriedade de contribuir com o INSS e com os mesmos valores a gente fizesse, por exemplo, uma previdência para nós mesmos, uma previdência privada. Vocês têm noção da diferença de resultado que isso pode gerar? Não Não. faço ideia, Samuca. Olha só, pessoal, tipo assim, se você, por exemplo, contribui ali com o piso do INSS, né? Você paga obrigatoriamente todos os meses cerca de R$ 105,90 por mês, né? Mas isso é obrigatório. Você não tem como fugir desse sistema a menos que você trabalhe ali de forma, digamos assim, que não envolva, né, o INSS, que você seja um empresário, que tem uma empresa, alguma coisa assim, que você consiga, né, de certa forma, driblar ali o sistema. Caso contrário, se é fichado, trabalha de carteira assinada, você não tem como fazer isso. Mas eu queria fazer só a título de uma noção do que acontece com o nosso dinheiro, tá? Então, olha só, R$ 105,90. E se você pagar pelo teto, né, que o INSS ele tem um teto ali, que é de contribuição, né, que seria um salário de R$ 7.786. Você pagaria dentro de um salário desse que você receberia por volta ali de R$ 900 por mês, R$ 910 por mês. Se você pegasse esse dinheiro todos os meses e aplicasse ao longo dos anos, pensando em uma taxa Selic, pagando R$ 100 por mês, você teria no final de sua vida útil de trabalho, com 35 anos, acumulado R$ 400 mil, mais ou menos R$ 400 mil. E se você contribuísse R$ 900 por mês, ao final desse período, você teria 3.400.000. Só que qual que é a diferença aqui, né, que eu estou falando de uma acumulação privada para uma acumulação pública? O governo hoje ele pega seu dinheiro todos os meses e paga alguém que já está aposentado. Ou seja, ele não capitaliza esse dinheiro. Então não existe esse movimento dos juros compostos para poder fazer o seu capital crescer. E aí, né, esse dinheiro está sendo usado todos os meses. O que acontece com isso? No final, você vai receber um salário igual ao que você contribuiu, na melhor das hipóteses, sem considerar a inflação. Ou seja, às vezes eu tenho uma pessoa que ganha R$ 20 mil por mês, ela contribui sobre 7.700, ela vai aposentar com 7.700, ela não vai aposentar com 20 mil, e ela está acostumada a ganhar 20 mil. Agora, uma pessoa que ganhava salário mínimo, ela vai aposentar com os mesmos 1.412 que ela trabalhou a vida inteira. Uhum. E aí o efeito psicológico é menor, mas querendo ou não querendo, ao longo do tempo, a perda de poder de compra do salário mínimo é muito grande. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que você tenha salário mínimo ou que você tenha um salário muito alto, aposentar-se pelo INSS significa perder qualidade de vida no futuro. Então, você precisa trabalhar com uma previdência complementar. E olha só que interessante, o INSS, como ele não acumula dinheiro,
É como se você, por exemplo, se você morrer um dia depois do dia que se aposentar, você não usufruiu absolutamente nada desse dinheiro que você deveria ter acumulado ao longo da vida. E aquilo também não fica para os seus descendentes, né? Se você faz um processo de acumulação pessoal e consegue juntar esses valores, ou seja, ele no piso, né, 400 mil reais, no teto, 3 milhões e 400, você hoje conseguiria uma renda permanente desse dinheiro, além de ter o principal garantido, você tem uma renda permanente desse dinheiro de mais ou menos 0,5%, o que significa, de 400 mil, cerca de 2 mil reais por mês, o que é muito superior ao salário mínimo. E para o cara que paga o teto, né, ou contribui com o teto, 3 milhões e 400 poderiam render cerca de 17 mil por mês, o que é 10 mil reais a mais, né, do que o INSS te paga. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, o INSS ele não é suficiente, a gente precisa trabalhar com uma aposentadoria ou uma carteira complementar para você repor esses custos que você vai ter adicionais na sua aposentadoria lá na frente, entendeu? Então, isso é muito importante, tanto em termos de formação de patrimônio, de passagem de patrimônio para os seus descendentes, quanto para a sua própria qualidade de vida lá no futuro. E pensando nessa muca que independente porque você está falando aí de uma contribuição de 35 anos, né? Mas a maioria das pessoas não tem previdência. Essa história de pagar previdência privada tem muito pouco tempo, né? Sei lá, de 10 anos para cá só que tem se falado sobre previdência privada, né? Então, tem isso também, né? As pessoas, mas mesmo assim, vale a pena contribuir com um pouco que seja para a previdência privada, independentemente se você vai pagar 35 anos, né? Ô, Fernando, eu tenho uma dúvida para o Samuel. Em relação a essa questão da previdência privada, as pessoas que têm baixa renda ou baixa condição, ou que têm alguma dificuldade também no mercado de trabalho, qual que é a dica que você dá, Samuel, para essas pessoas, para elas pagarem, né, para elas contribuírem, mesmo com um valor mínimo, todo mês ali? Matheus, eu acho que é super importante a gente ter um plano, sabe? Um objetivo que a gente tem que seguir. E assim, por mais que as rendas sejam diferentes e que as pessoas tenham demandas maiores ou menores, o que eu acho que é importante é a gente determinar uma quantia. Sei lá, eu tenho 5% do meu salário que eu posso abrir mão para constituir uma previdência, eu tenho 10%, eu tenho 20%, cada pessoa vai ter uma disponibilidade diferente, mas assim, um mínimo de 5, 10%, se você aloca para isso ao longo de alguns anos, você tem o complemento que você precisa lá na frente. O que não pode passar é sua vida inteira e você deixar, por exemplo, para pensar nisso faltando 5 anos para sua aposentadoria, faltando 10 anos, porque como eu sempre falo, né, os juros compostos, eles dependem principalmente, o fator principal é o tempo, mais do que os aportes. Às vezes eu posso ter uma pessoa que aporte ou que coloque muito dinheiro todos os meses, mas por um pequeno período de tempo, ela vai ter menos dinheiro no final do que uma pessoa que colocou pouco dinheiro ao longo de muito tempo. E por isso que a gente tenta fazer essa educação financeira, para trazer a consciência das pessoas de que desde o início da sua carreira é importante elas pouparem um pouquinho para ter essa disponibilidade lá na frente. Como eu falei aqui com você, R$ 100 ao longo, né, de 35 anos, ele chega a 400 mil, né, de valor final. E isso dá uma rentabilidade muito boa. Agora, se você tem metade do tempo, provavelmente você não vai ter metade desse valor. Você não vai conseguir compor metade desse valor com os mesmos aportes, porque os juros são compostos. Então, quanto mais tempo, progressivamente mais dinheiro você vai acumular, entendeu? Então, eu falo que, assim, independente da renda das pessoas, elas têm que começar com pouco o quanto antes. Samuca, me tira uma dúvida aqui. Tesouro Direto, aquela modalidade renda mais futuro, tipo uma aposentadoria através do Tesouro Direto, é legal? Funciona? Como é que você enxerga isso? Tonton, eu acho muito bacana, cara. Assim, funciona para quem tem a expectativa de esperar o final ou o vencimento daqueles títulos, entendeu? Então a pessoa ela tem que ter disciplina, porque como ele pode ser vendido antes do prazo, você pode vender, por exemplo, ele com prejuízo se você precisar do dinheiro. Então, o que é interessante para ele? Você comprou o título, você aguarda até o vencimento, e aí você vai ter a renda que está prometida ali dentro daquele título, entendeu? Eu acho uma composição muito interessante para a carteira de aposentadoria, sim, tá? Assim, existem inúmeras coisas, né? Eu falo que, assim, olha, o importante é que existem investimentos diferentes para cada pessoa.
O importante aqui é que às vezes você vai pegar, olha, tem gente que gosta de mexer com o mercado imobiliário, vai querer comprar apartamento e alugar, vai ter gente que prefere título, vai ter gente que prefere renda fixa, gente que prefere renda variável. Você tem uma composição que você pode fazer, né, que vai te gerar aí, esses retornos ou esses resultados ao longo do tempo. O mais importante é ter essa persistência, ter esse plano muito bem traçado e seguir ele ao longo do tempo, entende? Então, não interessa muito a estratégia em si, né? Eu gosto de falar do investimento como um campo de futebol, né? Eu não posso entrar para ganhar um campeonato se eu estivesse jogando sem goleiro. Então, assim, o goleiro, para mim, é reserva de emergência. Então, a primeira coisa é compor uma reserva de emergência. Depois eu preciso de uma linha de defesa, que vai ter, por exemplo, esse tipo de título, tesouro direto. Vai ter, por exemplo, né, tesouros prefixados, você vai ter, às vezes, fundos imobiliários. Depois você passa para o meio de campo com ações, diversos tipos de ações. Depois você vai ter lá no ataque criptoativos, vai ter outros tipos, né, de mecanismos, outro tipo de ativo que vai te ajudar a ganhar o jogo, a marcar gol, a rentabilizar mais rápido. Só que se você não tem uma defesa sólida, você ter um ataque muito estruturado também não vai te adiantar. Você imagina você entrar num campo de futebol sem goleiro e sem defesa com 11 atacantes. Seu time vai ser uma peneira, vai tomar gol toda hora, você não vai estar preparado, né, para reagir quando necessário. Então, eu falo que assim, esses ativos diferentes servem para a gente construir uma carteira equilibrada para você passar por todos os momentos difíceis de forma tranquila.